Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrário à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e em toda a parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas, é a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesses vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma bela casa, majestosa por fora, com paredes brancas impecáveis e um jardim meticulosamente cuidado. Mas ao abrir a porta e entrar, você se depara com o interior em ruínas. Móveis quebrados, paredes descascando, o cheiro de mofo no ar. Esta imagem poderosa de contraste entre aparência externa e realidade interna está no cerne das leituras de hoje, desafiando-nos a examinar não apenas nossas ações externas, mas também as motivações mais profundas de nossos corações. No Evangelho de hoje, Jesus dirige palavras duras aos escribas e farisias. Ai de vós, escribas e farisias hipócritas! Sois como sepulcros caiados, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Que analogia chocante! Jesus não está medindo palavras aqui. Ele está expondo a hipocrisia daqueles que se preocupam mais com a aparência de santidade do que com uma verdadeira transformação interior. Os sepulcros caiados eram uma imagem familiar para os ouvintes de Jesus. Na antiga Israel, os túmulos eram pintados de branco para que fossem facilmente identificáveis, evitando que as pessoas os tocassem acidentalmente e se tornassem ritualmente impuras. Por fora, eles pareciam limpos e puros, mas por dentro, bem, todos sabemos o que há dentro de um túmulo. Esta imagem nos convida a uma introspecção profunda e honesta. Quantas vezes nos preocupamos mais com a aparência de nossa fé do que com sua substância? Quantas vezes nossos atos de piedade são mais para impressionar os outros do que para agradar a Deus? É fácil cair na armadilha de uma religiosidade superficial, focando em rituais e regras externas enquanto negligenciamos a transformação interior que Deus realmente deseja. Jesus continua: assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Estas palavras nos lembram que Deus vê além das aparências. Ele olha para o coração.
Não podemos enganá-lo com uma fachada de santidade. Ele conhece nossas lutas internas, nossos pensamentos secretos, nossas verdadeiras motivações. Mas atenção! O objetivo de Jesus não é nos condenar, mas nos chamar a uma autenticidade mais profunda em nossa fé. Ele deseja que sejamos sepulcros abertos, transparentes em nossa luta, honestos sobre nossas falhas, e abertos à transformação que só a graça de Deus pode operar em nós. Agora, voltemos nossa atenção para a primeira leitura da segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo escreve: Irmãos, ordenamo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós recebestes. À primeira vista, esta passagem pode parecer desconectada do Evangelho. Mas olhando mais de perto, vemos que ambas as leituras tratam da integridade, a concordância entre o que professamos e como vivemos. Paulo está lidando com um problema específico na comunidade de Tessalônica. Alguns membros estavam levando uma vida ociosa. Eles haviam parado de trabalhar, possivelmente acreditando que o retorno iminente de Cristo tornava o trabalho desnecessário. Mas ao fazer isso, estavam se tornando um fardo para a comunidade e contradizendo o exemplo que Paulo e seus companheiros haviam estabelecido. De fato, quando estávamos entre vós, nós vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Esta declaração não é uma condenação dos pobres ou desempregados, mas um chamado à responsabilidade. Paulo está enfatizando a importância de contribuir para o bem comum, de viver de maneira que edifique a comunidade em vez de sobrecarregá-la. Aqui vemos uma conexão profunda com o Evangelho. Assim como Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, Paulo está chamando os tessalonicenses a uma fé autêntica que se manifesta em ações concretas. Não basta professar a fé em Cristo, devemos viver essa fé em nosso dia a dia, em nossa ética de trabalho, em como tratamos os outros, em como contribuímos para a nossa comunidade. Então, como integramos estas leituras em nossas vidas? Como evitamos ser sepulcros caiados e nos tornamos discípulos autênticos de Cristo? Primeiro, precisamos cultivar uma honestidade radical diante de Deus e de nós mesmos. Devemos estar dispostos a olhar para as áreas mortas em nossas vidas, os pecados que escondemos, as atitudes que precisam de transformação, os hábitos que contradizem nossa fé professada. Este autoexame não é para nos condenar, mas para abrir espaço para a graça transformadora de Deus. Segundo, devemos buscar uma fé que se manifesta em ações concretas. Como diz Tiago em sua epístola, a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos por nossas obras, mas que uma fé viva inevitavelmente produzirá frutos visíveis. Que tal perguntar: como minha fé está impactando a forma como trato minha família? Como ela influencia minha ética no trabalho? Como ela me move a servir minha comunidade? Terceiro, precisamos lembrar que a transformação é um processo. Não nos tornamos santos da noite para o dia. É uma jornada de uma vida inteira, cheia de altos e baixos. O importante é manter nossos olhos fixos em Cristo, confiando em sua graça para nos moldar cada vez mais à sua imagem. Por fim, Paulo nos lembra: que o Senhor da paz vos conceda a paz sempre e em todas as circunstâncias. Esta paz não é apenas a ausência de conflito, mas uma paz profunda que vem de saber que somos amados por Deus, não por causa de nossa perfeição exterior, mas apesar de nossas imperfeições interiores. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ser uma comunidade marcada não pela hipocrisia, mas pela autenticidade. Que nossas vidas não sejam como sepulcros caiados, bonitos por fora mas vazios por dentro, mas como jardins férteis, onde a graça de Deus pode florescer e dar frutos abundantes. Que o Espírito Santo nos dê a coragem de sermos honestos conosco mesmos e com Deus, a força para vivermos nossa fé de maneira prática e visível, e a humildade para dependermos continuamente da graça de Deus em nossa jornada de transformação. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.